Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Imagenscast nessa sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manuel. Antes de eu introduzir o nosso convidado, que vocês já conhecem, obviamente, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like para alimentar o algoritmo, nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix, que é muito importante. Bom, o nosso convidado ele vai dando sequência a uma série de entrevistas que eu comecei a fazer há alguns meses atrás para falar sobre o novo disco do Angra. Já conversei com o Paulo Baron, já conversei com o Felipe Andreoli, já conversei com o Marcelo Barbosa e agora eu recebo aqui, mais uma vez, o Bruno Valverde, baterista do Angra. Bruno, prazer enorme ter você aqui. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Man. Tamo junto, valeu. Vambora. Legal demais. É isso aí. Já indo direto pro assunto do vídeo. Eu vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz pro Felipe, quando eu entrevistei ele para falar sobre esse disco. Sempre que o Angra entra em estúdio para lançar um CD, claro que se cria muita expectativa. Os fãs, obviamente, começam a falar, será que isso aí vai ser mais prog? Será que isso vai ser mais power? Será que vai ser isso, aquilo? Nas palavras do Bruno, você que agora já pôde ouvir as músicas completamente desenvolvidas, o disco está pronto, o que você pode dizer sobre esse novo trabalho do Angra nas suas palavras? Bom, em relação a essa expectativa do se tá mais para lá ou mais para cá aí, especificamente, eu acho que tem para todo mundo, entendeu? Mais uma vez, cara, tem coisas que são power metal que estão bem power metal, vamos dizer assim, aquela coisa meio mais com melodias mais épicas, aquela coisa toda, e tem coisas, tem balada, muito balada, assim, sabe, bem simples ao mesmo tempo, mas tem aquela sofisticação, assim, de certa forma, do Angra e tal. Então acho que o range é muito grande. Talvez o que eu diria é que esse disco tá menos prog. Talvez. Eu acho que ele tá um pouquinho menos prog do que o Omni, de repente, entendeu? Porque... eu não sei lá, as partes instrumentais, por exemplo, não estão indo para um lado tão prog quanto foi, de repente, o Omni, sei lá, o Temple of Shadows também e tal, então talvez um pouco menos prog, então tem umas baladas legais, o Power Metal tá ali também, tem bastante, eu acho que ele tá mais agressivo, talvez, ele tá um pouco menos prog, um pouco mais agressivo, talvez essa onda, assim, que eu diria. Um disco um pouco mais agressivo do que o Omni, de repente, assim. Eu gosto bastante. Tá bem, assim, o que eu poderia dizer é um disco bem diferente do Omni, assim. E do Secret Garden também. Impressionantemente diferente. Agora deixa eu aproveitar um pouquinho mais esse um pouco menos prog. É claro que eu tenho uma pergunta para falar especificamente sobre o processo de ter trabalhado com o Dennis, mas você atribui parte dessa sua impressão de que ele tá um pouco menos prog ao trabalho do Dennis Ward, não? Eu não diria... Assim, claro, tem um pouco, mas não porque foi um direcionamento que ele ouviu e falou assim, não, pô, tá muito prog, vamos deixar mais assim. Não teve tanto isso, porque por algum motivo, acho que cada processo de composição tem as suas peculiaridades, o tempo, é diferente, você tá num outro momento, né, de vida, do que você tá ouvindo, todo mundo, tal, você junta, né, aquelas 5 pessoas ali para fazer a parada. Eu acho que já foi um pouco para esse caminho. Por algum motivo, estava um pouco mais agressivo, não tão prog, e aí você vem também, de repente, alguma coisa que estava... Uma parte que estava, sei lá, prog demais, mas falando... E aí eu tô falando da perspectiva, não de harmonia, de uma coisa assim, mas daquele instrumental mais malucão, vamos dizer assim, né? Que tem bastante. De repente teve uma parte em uma música que tava, tipo assim, exagerado, sabe? Em uma música especificamente, que acaba destoando do whole picture do negócio, assim, sabe? Da parada toda. Não só da música, mas do negócio todo. Eu falei assim, tipo, será que cabe? Aí ele questionou. E aquela parte ali, um trecho de 45 segundos, caiu da música. Porque, no final das contas, ele olhou meio de fora, assim, depois que ele apontou esse problema, vamos dizer assim, faz sentido não ter. Então, tem uma menção a essa parte que a gente queria, mas ela não desenvolveu tanto, que seria só uma coisa... Aí eu tô falando muito específico de uma parte, assim, entendeu? Mas, no geral, atribuo sim, um pouco, mas acho que a banda acabou indo já para um caminho desse. Aí, talvez, por ele já tá na jogada, né? De tipo assim,
talvez esse é um caminho, os caras já conhecendo ele, talvez a cabeça já foi para esse caminho, sabendo o que ele tiraria de melhor da banda, né? Vamos dizer assim. Então, talvez diretamente um pouco, indiretamente talvez mais. Entendi. Na última entrevista que você nos concedeu, Bruno, eu lembro que eu fiz algumas perguntas sobre as músicas dos discos antigos e quais eram as maiores dificuldades de adaptação. E eu lembro que você falava que por tocar com traditional grip, existia uma diferença e você usou esse termo, na logística baterística. Sim. Nas viradas, nos patterns e tudo mais. Agora você não está mais tocando com traditional grip. Que tipo de adaptação você tem que fazer? É claro que acredito eu que a sua experiência no Smith Coates tenha servido para você trabalhar isso e evoluir isso, mas que tipo de adaptação você tem que fazer, principalmente para tocar no Angra, que é uma banda musicalmente muito técnica, para você adaptar essa logística de viradas e patterns adaptada ao power prog que o Angra faz? Nesse sentido, como eu já sou acostumado com a minha logística, né, do traditional e tal, tudo que eu tive que criar a partir daquilo, vamos dizer assim, pessoalmente, na minha forma de estudar e de praticar, acabou que, basicamente, eu mudei o posicionamento da mão e a logística continuou de tudo aquilo que eu já fazia, né? Até ajudou nesse sentido porque você acaba criando novos caminhos que eu não pensaria se eu tocasse só de matched grip, por exemplo. Então acabou que soma o que vem de novo dessa logística que já iria ser natural do matched com o que eu tinha do traditional. Então acho que somou nessa parte. Agora o que muda um pouco é por exemplo, a posição da caixa, coisas assim, entendeu? Do posicionamento do kit, da bateria em si. Então, por exemplo, a caixa, o traditional você tem que usar, para você ter uma posição um pouco mais confortável no geral, a caixa ela é bem alta, né, no geral. Então, tem gente que toca traditional e toca baixo, mas para você ter uma postura mais confortável, mais, entre aspas, tecnicamente melhor, para quem toca mais pesado, a caixa tem que ser bem alta. Então, a minha caixa baixou bastante a altura dela, né? O posicionamento. O que mais? Cara, acho que foi mais isso mesmo, na real. Posicionamento da caixa e um pouco dos tambores, que eu também usava, por causa do traditional, que ele tem o posicionamento da baqueta para cá, todos os tambores tendiam um pouco para cá também, para acompanhar um pouco a posição do traditional. Então, tudo isso meio que ficou um pouco mais reto, no geral, e a caixa mais baixa. Agora, a logística de viradas e tal, eu acabei não tendo que mexer tanto assim. Legal, então você ainda pensa em termos de logística como você sempre pensou, você só mudou mesmo o grip, o tipo de pegada que você tem. Sim, o posicionamento. E claro que aí vem outras coisas, que é, por exemplo, o posicionamento de ataque na batera é totalmente diferente, né? De onde você vem para dar o movimento. Ou seja, é mais baquetada, é mais a mão machucada, né? Então você tá acostumado com uma posição e você vai tocar, sei lá, o tom, aí você raspa o dedo assim, ó, no chimbal, aí dá uma rasgada no dedo. Então eu tô com 2 dedos aqui machucados, não dá para ver, mas os 2 estão machucados. Porque você vai na pressão ali tocando, você não fica calculando exatamente todo o movimento. Até você criar a sua própria zona de segurança, saber que, pô, peraí, se eu for demais para cá na hora que eu estiver tocando sem ter que pensar nisso, eu vou me machucar. Então, você vai ajustando essa questão toda, né? E quando você fez essa mudança para você, foi do jeito que você pensava? Foi mais fácil do que você pensava? Foi mais difícil do que você pensava? Qual foi o nível de dificuldade até você passar a tocar naturalmente com o Mesh Grip? Bem mais difícil, né? Porque uma coisa é você, sei lá, vou tocar de Match Grip, porque aí você toca lá os seus grooves, tal, coisa simples, né? Sai tocando. Agora, quando você vai no detalhe, nas coisas mais técnicas, nas dinâmicas, quando você precisa da dinâmica mais baixa ou a mais alta, aí que você sente a diferença de que você fala assim, bom, eu preciso de muito mais preparo e muito mais prática com isso para ficar do jeito que, com tudo que eu tinha no traditional, né? Com todo o range de dinâmica e de possibilidade que eu tinha, eu vou ter que estudar muito mais agora para pegar essa técnica toda. Então, eu passei e passo, né? Horas me dedicando basicamente só à mão esquerda, que também traz outros benefícios no futuro, porque eu acabo criando novas independências, novos padrões, novos jeitos de conduzir na batera. Então, por exemplo,
para pegar mais sensibilidade na minha mão esquerda, eu vou ter que acelerar alguns processos, né? Então, eu não vou poder seguir, como eu já sei o que tocar, para vamos dizer, lapidar a ferramenta, eu já sei o que tocar, só que preciso lapidar essa ferramenta. Então, eu sei como acelerar alguns processos. Então, por exemplo, condução com a mão esquerda no hi-hat. Só que não é uma condução simples. Tentar fazer o mais complexo possível, com todas as nuances que eu preciso ter para ter uma condução legal. Então, tocando meio como canhoto, né? Vamos dizer assim, com a mão esquerda conduzindo, liderando. Isso eu não estudaria, já estudei bastante com traditional, mas não é uma coisa que eu estudaria naturalmente, porque o posicionamento também não fica tão confortável. Só que aqui fica mais tranquilo de fazer. Então eu estou estudando várias coisas, por exemplo, de independência, coisas novas, entendeu? Que isso vai acelerar o processo de dinâmica da minha mão esquerda, ao mesmo tempo me dá mais independência também. Novos estudos na batera, né? Como é infinito, né? O estudo desse instrumento aqui. Maravilhoso, né? O melhor de todos. É isso aí. E assim, esse vai ser o primeiro disco do Angra no qual você toca com o Magic Grape. Existe alguma diferença sonora que você tenha notado que você acha que vai ficar clara pro fã quando ele escutar? Se sim, qual? Não tem diferença sonora nesse sentido. O que tem é a diferença do produtor, né? Então, assim, o Dennis provavelmente tem um som de batera um pouco mais presente do que o Jens, né? O Jens tem um som excelente, extremamente orgânico, mas é muito diferente do tipo de som mais metal que o Dennis traz. Principalmente com o histórico que ele tem do estilo específico, né? Então, assim, eu acho que a batera provavelmente vai estar um pouco mais presente e pode dar uma sensação de mais pegada, mais agressividade. Mas tem mais a ver com o produtor em si do que com o jeito que eu toquei, vamos dizer. O jeito que ele coloca a batera na mix, talvez fique um pouco mais presente. Então talvez possa ter uma sensação desse sentido. Mas vamos ver o que o fã vai dizer, né? Já tô dando um spoiler do que poderia ser, mas o que os fãs dirão? Vamos Vamos lá. dizer. Quando eu entrevistei o Felipe, Bruno, eu perguntei para ele se ele achava que era o melhor disco da era Leone. E ele não pensou duas vezes. Falou sim, é, e deu os motivos dele. Quando eu entrevistei o Marcelo Barbosa, eu perguntei se ele achava, o Marcelo tá no segundo disco dele com o Angra, né? Se ele achava que era uma evolução em relação ao Omni, e ele também não pensou duas vezes, disse que sim. Eu vou fazer essa pergunta para você, mas para não ficar de uma maneira repetitiva, eu vou adaptar para o seu instrumento. Bateristicamente, você acha que é o seu melhor trabalho no Angra? Se sim, por quê? Eu concordo com eles. Pro Fábio, eu acho que, assim, é uma coisa impressionante, impressionante o tanto que o Fábio cantou nesse disco. É um negócio, assim, é bizarro, né? Não que ele já não tenha esse histórico, mas é impressionante, assim, porque é muita melodia que sai, né, totalmente natural das coisas que ele criou, né? Por exemplo, em cima de algumas coisas que já tinham, mas outras que saíram do nada. Então, assim, é impressionante. De batera, eu acho que eu tô ali explorando uma outra parte, que seria uma parte mais, de repente, direta ao ponto, um pouco mais agressivo, sim. Mas eu gosto tanto do Omni, que eu preciso ouvir o produto final. Eu já tô agora, nesse processo, nesse momento que a gente tá conversando, eu já tô distante das músicas um pouco. Eu já deixei ela lá, eu não quero mais ouvir. Eu quero dar mais um mês para voltar a ouvir as músicas, para ver qual que é a minha nova sensação, já com as coisas um pouco mais, com a parte mais de produção já feita, entendeu? Mas, no geral, eu acho que é o trabalho mais maduro que eu fiz, dos 3 discos. Mais maduro no sentido de, talvez tem coisas ali que, vamos dizer, pensando no fã mais clássico, talvez, da banda, digamos assim, talvez ele gosta mais do que foi proposto nesse disco. Olha só. Entendeu? Ele não é um disco. O Omni, ele me parece um disco muito mais. Tem muita coisa experimental no Omni, né? Vai para muito caminho bem, bem louco do prog ou do instrumental. Nesse tem um pouco menos, um pouco mais direto ao ponto. Então talvez eu explore nesse disco uma parte um pouco mais agressiva. Então eu posso dizer que, no geral, sim, é um trabalho. Eu acho que é o melhor trabalho no sentido de maturidade. Que legal.
queria que você falasse sobre o processo de criação e de composição da música. Para você, o quão participativo foi entre os membros da banda, quanto você participou das composições, e você acabou de falar em termos de maturidade. O que você acha que amadureceu na banda nesse tempo, do período do Omni para cá? Cara, eu acho, assim, primeiro que dizer o que e quanto amadureceu é uma coisa muito difícil de dizer, na real. Eu me sinto um pouco, não sei como dizer isso, mas porque são coisas um pouco intangíveis. Você não, eu acho que tem a ver com a vida, com a idade. Você vai ficando mais velho, você vai encarando outras coisas, você vai percebendo a vida de outra forma, e isso vai para sua música, né? Na forma de você pensar. Algumas coisas que você talvez artisticamente reivindicaria mais em algum momento, você abre mais um pouco a mão de alguma coisa porque você está pensando no coletivo, 100% no coletivo. Então, talvez algumas vaidades, vamos dizer assim, de coisas artísticas específicas, talvez, vou abrir mão disso aqui, sei lá, uma coisa mais artística, assim. Então, eu não sei dizer de maturidade, assim, eu acho que tem a ver um pouco mais com a vida de todo mundo mais velho, todo mundo, eu acho que você vai aprendendo com alguns erros, processo natural, alguns erros do passado, alguma coisa que, sei lá, a gente ficou muito na estrada em 2018, né, então a gente teve foi muito intenso, assim, intensa a nossa convivência, né, 2018 foi, né, sei lá, 6, 7 meses na estrada como um todo, sei lá, mais de 100 shows, talvez, então acho que a gente aprendeu bastante juntos. Aí teve essa pausa gigante, né, da pandemia. A gente parou de tocar, o último show acho que foi em julho de 2019. E a banda ficou até 2022 sem se encontrar. Não, peraí, 2021. Quando foi? 2021? Então, a gente tá falando que de 21, 2 anos e pouco? Quase 3 anos. Quase 3 anos sem se ver, entendeu? Então acho que você consegue enxergar outras coisas, e a gente veio com essa vontade de se ver de novo, de estar no palco, de fazer um som e tal, eu acho que essa vontade ficou expressa, assim, de o que a gente faz de melhor para ter a melhor convivência e trabalhar melhor as ideias e as propostas de cada um nesse disco, sabe? Eu acho que tudo isso fez contribuir. Bom, sobre minha parte de composição, eu acho que a gente fez um trabalho muito intenso em um mês, basicamente. Foi sabe, um intensivão, uma imersão pesada. Então acho que tem bastante contribuição lógico, algumas criações de partes junto com o Felipe, principalmente. A gente fazia muita jam, assim como aconteceu também no Omni. Então geralmente é o Felipe na guitarra, eu lá na batera, sabe? Às vezes dando acabamento para algumas partes, sugerindo. Então, eu considero uma participação legal, principalmente nesse processo todo de fazer alguns acabamentos, né? Essa parte, sugerir uma parte, um jeito de acabar diferente, tirar um pouco daqui, colocar um pouco ali e tal, essas questões. Então, acho que foi um processo de composição bem colaborativo, assim, bastante da banda, como um todo. Porque no Omni, eu acho que os membros, eles têm participação nas composições na maioria das faixas, né? Sim. 6 ou 7 faixas tem crédito para todo mundo. Você diria que esse disco vai na mesma direção? Vai na mesma onda, assim. Legal. Por aí. E deixa eu explorar um pouquinho mais. Você se sentiu mais à vontade nesse processo do que no processo do Omni? E do que no processo do Secret Garden? Sim, bem mais. Totalmente. Em termos de sei lá, mexer numa composição do Rafael, ou falar pro Felipe, acho que não tá legal assim, tenta dessa maneira. Você acha que, desse ponto de vista, foi o seu processo mais participativo ou não? Desse ponto de vista, sim, porque de trazer ideias e de sugerir coisas, no Omni eu já estava totalmente à vontade, né? Então, nesse sentido, não. Mas agora de poder, talvez, né, vamos dizer assim, cruzar aquela linha de você, da música do outro, né, vamos dizer assim, bem mais nesse. Porque aí também tem mais a ver com o processo humano do negócio. De você conhecer até onde vai, qual que é o limite da pessoa X ou Y, de você poder meter o dedo ali
no processo artístico do cara também. Então, acho que sim. Nesse sentido, eu acho que, isso aí eu não acho tão legal, pô, isso aqui eu acho legal demais. E se vai sair ou não, né, uma parte do lugar, ou vai mexer ou não, eu acho que essa liberdade foi maior para todos, né. E assim, você não é o membro que está menos tempo na banda. Esse membro é o Marcelo Barbosa. Eu gostaria de uma avaliação sua. Como é que você acha que ele evoluiu desde a entrada dele em 2015? Já faz um tempão que ele está na banda, para falar a verdade, né? Já vão ser aí 8 anos. Mas como é que você avalia a evolução dele como guitarrista e como um membro geral da banda, o relacionamento e tudo mais, e a participação nas composições, desde que ele entrou e do Omni para cá? Bom, como eu avalio, cara, só evolução, acho que de todo mundo. A banda como um todo sempre evoluindo e sempre participando junto e tal, todo mundo pensando juntos, né, não só numa música específica, mas em como um disco teria que ser. Acho que todo mundo muito mais envolvido, então é natural que todo mundo evolua junto com esse processo. Legal. Agora sim eu quero falar sobre o Dennis Ward de maneira mais abrangente, porque desde que você chegou no Angra, você só havia trabalhado com Jens Bogren, né, como produtor. Quais as maiores diferenças? Você já falou um pouquinho sobre o som de bateria especificamente, mas quais as maiores diferenças de se trabalhar com o Jens e com o Dennis? Eu vou te falar o que o Marcelo me disse, e ele estava tentando buscar um termo, eu tentei dar uma força para ele concordou. Eu falei, você diria que ele é mais que o Jens, ele é muito mais científico do que artístico? E o Barbosa falou, puta, era isso que eu estava procurando. Não que ele não seja artístico, ele é muito artístico, mas ele tem um procedimento bem metódico até chegar em cada resultado. O Dennis, ele é mais aberto em relação a isso, né? Então, eu queria saber como é que foi a sua experiência de trabalhar com o Dennis Ward e as principais diferenças que você viu entre ele e o Jens. Bom, talvez esse lance artístico é interessante, o Dennis talvez tenha o lance de conhecer mais a banda, ele já viu o que, entre aspas, deu certo na banda, né, o que funcionou muito, então ele já vem com essa bagagem, então ele nunca olharia as músicas como um produtor novo chegando na banda, né, um cara que possa ter a experiência que for, mas vai olhar de um jeito diferente, ele já tem essa bagagem, então tudo que ele vai ouvir, ele já tem aquele ouvido de, sei lá, então ele tem um negócio artístico de produto final, que ele fala, me parece que isso encaixa ou não. Aí ele tem, claro, uma abertura de um tamanho X de experimentação. Tipo assim, pô, essa música tem cara de ser aquela que você experimenta mesmo aí, brinca, faz o que você acha que tem que fazer, não que não faça, todo mundo não tá fazendo o que acha que tem que fazer, mas essa aqui é para aquela, explora aí, vamos ver o que acontece. Outras ele acha que, pô, isso aqui dá pra cortar, pô, esse refrão é bom demais, a gente precisa arrumar um acabamento melhor pra ele, porque esse é aquele lá, tipo assim. Então ele tem já essa visão, que também é um pouco mais artística. O Jens, ele vem de outro background, não tem como. Ele vem da Suécia, olha as bandas da Suécia. Olha a loucura que é aquilo, é bom demais. Tipo, no sentido de bom demais, assim, é outro nicho, é outra parada. Então, assim, o Jens, ele, além de ter todos os processos um pouco mais rígidos, vamos dizer assim, na hora de gravar, a batera, sei lá, de repente eu gravei 2 takes de uma speed, por exemplo, ou 3, que aí você já dá uma esgotada, porque uma coisa é você fazer um show, outra coisa é você gravar e você colocar tudo que você tem ali, naquele take, porque é o que vai ficar registrado, você não tem compensações, né? Tá, então você coloca no seu 100%, de repente ele chega no final e fala assim, depois de gravar, sei lá, 2 takes, aí ele fala, vamos gravar um terceiro take com high de X, porque eu acho que a sonoridade dele pode ser melhor. Aí você, peraí, bicho, você me ferra desse jeito. Você sabe que você, tipo assim, eu como batera, de repente eu sabia que não ia rolar aquele timbre, aquela sonoridade. Mas ele falou assim, vamos colocar. E você tem que dar mais uma vez ali 100% de você e tal. E não usou o negócio. Mas é uma coisa técnica que ele queria testar para ver se funcionava. Então, tem uma exploração de um limite diferente ali, que o Dennis é um pouco mais direto ao ponto nesse sentido, e o Jens explora mais, e tem a questão artística diferente ele gosta da loucura pra caramba.
Então, tipo assim, teve, sei lá, teve uma parte instrumental numa, não sei se foi na Silence Inside, que tinha um trecho que já era bem quebrado para uma mudança de parte, eu não lembro especificamente qual que era. Ele sugeriu um negócio mais quebrado ainda. O Dennis, ele vai um pouco ao contrário, entendeu? Tá quebrado demais. Tem alguma possibilidade de arredondar um pouco? Tipo assim, entendeu? Então tem essa. O Jens, ele é mais louco. E o Dennis é um pouco mais conservador, digamos assim. Legal. É conservador em relação ao histórico da banda, digamos Ao histórico assim, da né? banda. Não, é o que eu falei. Com todo o contexto que eu disse da bagagem que ele tem, sabendo que funcionou ou não, né? E isso não é novidade para ninguém, o Felipe e o Barbosa já falaram nas entrevistas que nos concederam, o Dennis, ele contribui com letras. Exatamente. Tem essa. Que doideira, cara. É. E você, em relação a letras, você se sente já à vontade para contribuir com letras pro Angra, não? Ou você deixa isso mais a cargo do Rafael? Ah, não, eu nem. Não. Ixi, tô. Vai lá. Porque tem todo um processo, um método, a coisa toda. Eu acho que eu não tinha tempo hábil para isso também, né? Enquanto, por exemplo, eu tô trabalhando na batera, o Rafa tá lá escrevendo letra, entendeu? Eu tô pensando no arranjo geral, porque tipo, a batera é o primeiro é o primeiro que se grava e é o que tem que ficar melhor possível no sentido de não tem como refazer depois. Então não quero dizer que todos os instrumentos têm que ficar os melhores possíveis, mas pô, a guitarra depois de 2 meses de produção, acabou tudo, mas a guitarra ficou um negócio dá pra mudar ainda. O cara grava em linha em casa lá e dá um jeito, por exemplo. Pelo menos numa parte específica, um solo. O cara faz o solo depois, não sei. Eu não tenho essa possibilidade. Então eu tenho que ficar, assim, 100% focado em entregar o melhor da bateria ali o mais rápido possível, né? Então, Faz até sentido. pensar em letra, falei, não, vai. Segue o jogo. Bruno, você mencionou algo no começo da entrevista que era algo que eu tinha deixado aqui na pauta, porque em todas as entrevistas que eu fiz, a primeira entrevista que eu fiz para falar sobre esse disco, isso não estava na pauta, foi com o Paulo Barão. E o Paulo Barão, ele fez questão de falar o seguinte, ele falou, Manuel, eu tenho que falar sobre o trabalho do Fábio nesse disco. Porque o Fábio, que o Fábio cantou, não sei o quê. Dessa entrevista com o Barão até minha entrevista com o Felipe Andreoli, se passou algum tempo. E eu fui vendo os reports, e de acordo com os reports, realmente, o cara tá cantando de forma operística, o cara tá cantando com drive, o cara tá mostrando uma potência absurda. Eu perguntei pro Felipe se isso que eu tava reparando nos reports era só imaginação minha, ou se ele ia brilhar como ele não brilhou nos outros discos. E o Felipe falou, você tá absolutamente correto. Esse disco, o Mago vai mostrar todo o potencial dele, inclusive cantando de forma operística, mostrando todo o leque de possibilidades que ele tem. Os quilos de refrão dele, né? Sim, exato. O Marcelo Barbosa também bateu nessa tecla. Então tá todo mundo meio que de boca aberta com o trabalho do Fábio. Eu queria que o seu input a respeito disso, porque você já trabalha com ele há muito tempo, né? Já são 10 anos praticamente trabalhando com o Fábio. Ele ainda consegue surpreender? Sim. Não, o Fábio, ele é muito surpreendente. É uma coisa... É bizarro. O Fábio é bizarro. Essa é a palavra que eu quero usar. O Mago é bizarro. Ele consegue surpreender demais porque ele parece que não tem limite, né? O legal... O Fábio tem um negócio que é tipo assim... Ele não tem medo de arriscar. Nada. Então, tipo assim... a gente tá... Cara, você tá lá... Eu tô fazendo um batuque na mesa e o Felipe faz um acorde. De repente vem o Fábio lá lá de fora, gritando uma melodia, assim, todo mundo fumando, tomando vinho. Lá fora, de repente, ele vem cantando uma melodia tão alto que seu ouvido começa a sangrar. E tipo assim, aí você fala assim, mano, de onde esse cara saiu? Com um negócio, assim, realmente inspirador. Aí de repente você fala, Fábio, de repente isso aqui não encaixa muito agora. Aí aparece outra. É um negócio assim, o cara a criação em vida, é impressionante. Então, assim, realmente o Fábio cantou demais nesse disco, assim. Impressionante. Eu poderia dizer aqui, ó, deixar minha declaração pública aí, que o Fábio é um dos músicos que eu mais admiro, assim, de todos que eu conheço, assim.
Caramba, o Marcelo falou que o Denis direto ficava impressionado com o Fábio cantando. Sim, sei lá, cara, é um negócio meio de outro mundo, assim, é impressionante. Legal. Para finalizar, Bruno, queria sair um pouquinho, não posso deixar de te perguntar sobre a sua experiência com o Smith Coulson, de como é que você conseguiu essa gig, como é que foi passar esse tempo tocando com essa galera, e, mano, tocar com o Nico McBrain, como assim, mano? Deu para segurar o fanboy que existe dentro de você nessa hora? Foi difícil, né, cara, quando ele subiu na bateria, não que seja a representação, modernamente, vamos dizer assim, seria, né, pô, abri o celular lá e fiquei, tipo, pirando, assim, né, tipo, com o celular filmando, eu achei que eu tava filmando ele, tava filmando o teto, olhando pra ele tocar do meu lado, entendeu? Essa representação que eu queria dizer. Cara, foi incrível, né, passar ter o backstage com esses caras, entrar no tour bus com o Adrian Smith, com o Rich Kotzen, viajar junto, no meio da Inglaterra, da Escócia, aqui na Califórnia, então, sabe, pô, você parar num bus stop pra tipo, comer, sabe, assim, tipo, você vai comer um hambúrguer, pô, tá na estrada, pô, tem um hambúrguer pra comer, pô, falando com o cara, isso assim, não tem como deixar o seu... Você vai agir normal pela maturidade, você tá trabalhando com o cara, você não vai ficar lá igual um maluco. Mas por dentro você tá assim, caramba, isso aqui é meio... Pô, esses dias mesmo, a gente tem um projeto assim, o cara me ligou, né? Tipo, recebe uma ligação do Adrian Smith, assim. Tava aqui trabalhando, terminando alguma música que eu tava editando alguma coisa assim. Pô, aí o Adrian Smith liga pra falar não sei o que de um outro esquema de uma música aí e tal. Cara, foi um negócio meio... Isso segue, né? E o lance do Nico, por exemplo, cara, eu backstage com ele lá, eu no pad, assim, ó, tem até as fotos aí, depois que eu postei, a gente eu no pad lá aquecendo pro show, aí ele senta do lado, o que você tá usando pra aquecer? Você tá usando isso aqui? Eu uso assim, eu aqueço assim. Eu falei, pô, essa conversa que você fala, cara, quando eu vou ter uma conversa com esse cara um dia na vida, né? E tudo isso rolou, foi muito legal, o feedback dele também foi muito bacana, então conheci, pô, a família do cara, o filho, sabe, a mulher, a coisa toda, assim, então, realmente foi um negócio bem especial, assim. Que legal, cara. E eu também tive a oportunidade de entrevistar aqui no canal a Júlia. Legal. E a Júlia é incrível também, gente fina. Né, meu? Não, é gente fina demais, super legal de tocar junto, pô, é um excelente baixista, então só tenho coisas boas a dizer da Júlia também. É isso aí. Pessoal, essa foi a nossa pocket entrevista aqui com o Bruno Valverde, para falar um pouquinho mais sobre a criação do novo disco do Angra. Espero que vocês tenham curtido. Bruno, obrigado imensamente aí por ter aceitado o convite. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Para mim é sempre um prazer receber você aqui. Tempo e espaço é seu aí para você deixar o recado que você quiser dar pro fã que tá ansioso por esse novo disco do Angra. Não, do que isso, queria agradecer vocês aí, legal, continue com um bom trabalho aí, um abraço a todos os fãs e as pessoas que acompanham o canal. E podem esperar um excelente disco, o próximo disco do Angra, muito, muito bom. Estou muito orgulhoso de ter feito esse disco. Com certeza daqueles discos que você ouve e fala, pô, eu queria ter participado desse disco. Então é muito legal quando você tem essa sensação, olhando de fora, né? Então, é isso aí. Nos vemos na estrada, né? É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix. E aguardem as próximas entrevistas, e as próximas lives e próximos vídeos. Beleza? Até a próxima. Falou.